Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, bate-papo com você. A boa de hoje é o nosso último trechinho de A Coragem de Ser Imperfeito, vídeo 50 de 50, nesse anexo onde ela fala sobre a pesquisa, sobre como foi esse processo, e a gente vai ver agora o finalzinho disso tudo. Bora? Então bora. Plano. Como já mencionei, o método da teoria fundamentada nos dados, como foi desenvolvido originalmente por Glaser e Strauss e aperfeiçoado por Glaser, direcionou o plano de pesquisa para meus estudos. O processo dessa teoria consiste em 5 componentes básicos: sensibilidade teórica, amostragem teórica, codificação, registro teórico e classificação. Esses 5 componentes foram integrados pelo método da comparação permanente de análise de dados. O alvo da pesquisa era compreender as principais preocupações dos participantes em relação às experiências com os tópicos que estavam sendo estudados: vergonha, plenitude e vulnerabilidade. Uma vez que a preocupação principal apareceu na coleta de dados, desenvolveu uma teoria capaz de explicar como os participantes resolvem rotineiramente esses anseios na vida cotidiana. Amostragem. A amostragem teórica, processo de coleta de informações que proporciona a criação da teoria, foi o método básico de amostragem que utilizei no estudo. Quando usa esse tipo de amostragem, o pesquisador coleta, codifica e analisa as informações simultaneamente e emprega esse processo para determinar quais os dados a serem coletados a seguir e onde encontrá-los. Alinhada com a amostragem teórica, selecionei os participantes com base nas entrevistas de análise e codificação e nas informações secundárias. Um princípio importante da teoria fundamentada nos dados é que os pesquisadores não devem ser capazes de presumir a relevância das informações pessoais, incluindo etnia, idade, gênero, orientação sexual, classe social e habilidades. Embora a relevância dessas variáveis não tenha sido considerada, a amostragem proposital foi utilizada com a amostragem teórica para garantir que um grupo diversificado de participantes fosse entrevistado. Em alguns momentos durante a minha pesquisa, os dados de identidade sem dúvida apareceram como relevantes, e nesses casos a amostragem proposital continuou a informar a amostragem teórica. Em categorias nas quais a identidade não surgiu como relevante, a amostragem teórica foi utilizada com exclusividade. Entrevistei 750 participantes do sexo feminino e aproximadamente 43% delas se identificaram como caucasianas, 30% como afro-americanas, 18% como latinas e 9% como asiático-americanas. As idades das participantes femininas iam de 18 a 88 anos, com uma média de 41 anos. Entrevistei 530 participantes do sexo masculino, sendo aproximadamente 40% caucasianos. Lembrando, lá nos Estados Unidos, né, gente? 25% afro-americanos, 20% latinos e 15% asiático-americanos. A média entre os entrevistados masculinos foi de 46 anos e a abrangência foi de 18 a 80 anos. Muito embora o método da teoria fundamentada nos dados produza com frequência uma saturação teórica, um ponto no qual nenhum insight de novos conceitos é gerado e em que o pesquisador produziu provas repetidas para sua categoria conceitual, ou seja, aparecem muitas vezes dados que reforçam só um trecho do estudo, da teoria, seja lá o que for. Com bem menos do meu total de 1.280 participantes, apareceram três teorias interligadas com muitas categorias centrais, assim como várias propriedades, abastecendo de informação cada categoria. A natureza complexa e cheia de nuances da resiliência, vergonha, da plenitude e da vulnerabilidade necessitaria, sem dúvida, de uma amostragem mais extensa e abrangente.
Uma premissa básica da teoria fundamentada nos dados é a de que tudo é informação. Glaser escreve: do comentário mais breve à entrevista mais detalhada, passando por frases em revistas, livros e jornais, documentos, observações, intuições suas ou de outros, variáveis falsas ou o que mais possa aparecer no caminho do pesquisador, que esteja ligado à sua área específica de pesquisa, tudo é informação relevante para a teoria fundamentada nos dados. Além das entrevistas dos 1.280 participantes, analisei anotações de campo que extraí de livros, de conversas com especialistas e também as feitas nos encontros com os alunos da pós-graduação, que realizaram muitas das entrevistas da pesquisa e me ajudaram na análise da literatura sobre o assunto. Também gravei e codifiquei anotações de campo sobre a minha experiência com aproximadamente 400 alunos de mestrado e de doutorado em serviço social nos cursos que ministrei sobre vergonha, vulnerabilidade e empatia, e com o treinamento de cerca de 15 mil profissionais das áreas de saúde mental e dependência química. Codifiquei também mais de 3.500 trechos de informações secundárias. Isso inclui estudos de casos clínicos e anotações, cartas e páginas de revistas. No total, codifiquei aproximadamente 11 mil ocorrências, frases e expressões das anotações de campo originais, usando o método da comparação constante, análise linha por linha. Fiz toda essa codificação manualmente, pois os programas de computador não são recomendados na teoria fundamentada glaseriana. Coletei pessoalmente toda essa informação, com exceção de 215 entrevistas com os participantes da pesquisa que foram realizadas por alunos de pós-graduação em serviço social que trabalharam sob minha supervisão. Com vistas a garantir confiabilidade entre os avaliadores, treinei todos eles e codifiquei e analisei todas as suas anotações de campo. Aproximadamente metade das entrevistas aconteceu em encontros individuais e a outra metade em duplas, trios e grupos. O tempo de cada entrevista variou de 45 minutos a 3 horas, com uma média aproximada de 1 hora. A entrevista conversacional foi adotada por ser considerada a abordagem mais eficaz da teoria fundamentada, visto que tudo é informação. Então, uma entrevista de conversa, ao invés de uma entrevista de questionário, é mais indicada quando você está querendo que brotem informações inéditas, né? Codificação. Utilizei o método da comparação constante para analisar as informações linha por linha e depois criei notas para organizar os conceitos emergentes em suas relações. O foco primário da análise foi identificar as principais preocupações dos participantes e o surgimento de uma variável central. À medida que realizava novas entrevistas, eu reconceituava categorias e identificava as propriedades que forneciam informações para cada categoria. Eu usava codificação seletiva quando conceitos centrais apareciam e as informações ficavam saturadas através das categorias e através de suas propriedades. Exige-se dos pesquisadores da teoria fundamentada nos dados que conceitualizem a partir da informação coletada. Essa abordagem é muito diferente dos métodos qualitativos tradicionais que produzem descobertas baseadas em uma farta descrição dos dados e de citações dos participantes. Para conceitualizar vergonha, plenitude e vulnerabilidade e para identificar as preocupações principais dos participantes em relação a esses temas, analisei as informações linha por linha enquanto faziam as seguintes perguntas: o que os participantes estão descrevendo? Com o que eles se importam? O que os preocupa? O que os participantes estão tentando fazer? O que explica os diferentes comportamentos, pensamentos e ações? Mais uma vez, utilizei o método da comparação constante para reexaminar os dados em relação às categorias emergentes e às suas propriedades relacionadas. Análises da literatura. Pelas mesmas razões que a teoria fundamentada nos dados faz com que o problema da pesquisa surja da coleta de dados,
Um completo exame da literatura pertinente deve ser feito depois que a teoria surgir da informação coletada, diferente de uma pesquisa que seja sobre análise de teorias, né? Onde você primeiro formula uma teoria e testa as hipóteses. Os exames da literatura feitos na pesquisa quantitativa e na pesquisa qualitativa tradicional servem de suporte a ambos os lados das descobertas da pesquisa. Confirmam a necessidade de nova pesquisa, a pesquisa é conduzida, surgem descobertas independentes da literatura e, por fim, a pesquisa é novamente sustentada pela literatura para demonstrar a sua contribuição para a tese do pesquisador. Na teoria fundamentada nos dados, estes sustentam a teoria e a literatura é parte deles. Aprendi muito rapidamente que os pesquisadores da teoria fundamentada não podem se entregar ao exame da literatura pensando: a teoria apareceu, pronto, onde ela se encaixa? Em vez disso, o teórico precisa entender que o exame da literatura é, na verdade, uma análise e que ela não está separada da pesquisa, mas é uma continuidade do processo. As referências e pesquisas relacionadas que foram citadas neste livro sustentaram e forneceram informações para as teorias emergentes. Avaliando a teoria fundamentada, parte de avaliação que vem, geralmente no final. De acordo com Glaser, as teorias fundamentadas nos dados são avaliadas pela determinação da sua adequação, relevância, praticidade e flexibilidade. A teoria atinge adequação quando as categorias da teoria condizem com a informação coletada. Violações de adequação ocorrem quando as informações são forçadas em categorias pré-formadas ou descartadas em favor da manutenção de uma teoria já existente. Além de ser adequada, a teoria precisa ser relevante para o movimento de sua área. Teorias fundamentadas nos dados são relevantes quando permitem que os problemas e os processos essenciais apareçam. A praticidade é alcançada se a teoria puder explicar o que aconteceu, prever o que acontecerá e interpretar o que está acontecendo em alguma área da investigação sólida ou formal. Existem 2 critérios para avaliar se uma teoria funciona. As categorias devem se adequar e a teoria deve trabalhar o essencial do que está acontecendo. Trabalhar o essencial significa que o pesquisador conceitualizou os dados de forma a capturar com precisão as principais preocupações dos participantes e como eles as expressam continuamente. Por fim, o princípio da flexibilidade determina que a teoria nunca pode ser mais correta do que a sua capacidade para trabalhar a informação. Ou seja, como a informação se revela na pesquisa, a teoria deve ser constantemente modificada. Pegue um exemplo. Olho para vários conceitos que apresentei neste livro, como a armadura, por exemplo, e pergunto: essas categorias se encaixam na informação coletada? Elas são relevantes? Trabalham a informação? A resposta é sim. Acredito que elas refletem adequadamente o que apareceu na coleta de dados. Assim como a teoria da resiliência à vergonha, meus colegas do quantitativo testarão minhas teorias sobre plenitude e vulnerabilidade e iremos impelir adiante o desenvolvimento do conhecimento. Tudo isso numa pesquisa de humanas, para você que acha que só engenharia ou a medicina faz pesquisa difícil, vamos dizer assim, né? Toda pesquisa é difícil. Ao fazer uma retrospectiva dessa jornada, percebo a verdade profunda contida na citação que compartilhei no início deste capítulo. Realmente não há um caminho pronto. Foi só porque os participantes da pesquisa tiveram a coragem de compartilhar suas histórias, experiências e sabedoria que eu consegui criar esse caminho que definiu minha carreira e minha vida. Quando entendi a importância de abraçar a vulnerabilidade e uma vida plena, passei a dizer às pessoas que fui arrebatada pela minha coleta de dados. Hoje sei que fui salva por ela. E assim a gente vai terminando por aqui não só o nosso vídeo, mas também a nossa leitura de A Coragem de Ser Imperfeito. Você gostou desse livro? Você perdeu alguma parte? Aqui em cima tem uma playlist com todos os trechos de A Coragem de Ser Imperfeito, agora completinho, se você quiser voltar lá do início e vir escutando
assistindo todos os trechinhos, você acompanha o livro inteiro. Completamos, tá bom? Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Instagram. E você faz aí, se você tiver vontade, tudo que você já sabe que ajuda aqui o canal, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. O livro acabou, mas o canal não. Um beijo. Até a próxima. Beijo da tia e tchau.